Muito bem, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a lanina, mas para falar da lanina, nós temos que falar sobre os oceanos todos. Então não dá para só falar sobre a lanina, não dá. A gente tem que analisar tudo, porque senão a gente vai dizer um monte de bobagem. Nós vamos analisar aqui primeiro o Atlântico Sul. Como é que ele está agora nesse mês de junho, né? Então, aqui no meio aqui nós temos uma água meio neutra com alguma coisinha fria, um pouquinho de frio abaixo. Mas veja que a costa aqui ainda está muito aquecida, né? E como é que vai ficar os próximos meses? Julho, você tem uma tendência de neutralidade e aquelas águas frias terminando e um aquecimento aqui, né? Principalmente essa região aqui, que eu quero que vocês foquem essa região aqui, que esse ano vai ser um pouquinho diferente aí, Já estou avançando aqui até setembro, Veja como isso aqui, começa a ficar aquecido, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui, não é que isso aqui, gente, está mais quente do que isso aqui, não, nada disso, certo? Isso aqui só está dizendo que está mais quente do que o normal em relação aqui. Ou seja, aqui a temperatura pode ser que seja 28 e aqui a temperatura pode ser que seja 15. Só que aqui era para ser 12 e aqui era para ser, vamos dizer, 27. Então aqui tem 1 grau a mais e aqui tem 3 a mais. É só para vocês entenderem essa relação, entendeu? Está mais claro que as águas aqui embaixo são mais frias do que as águas aqui em cima. Porque aqui é o centro, ou seja, onde a incidência do sol é maior. Então aqui aquece muito mais, né, do que aqui. Só que aqui tem uma temperatura média normal, que se chama de normal, que é a temperatura dos últimos 30 anos. Então quando você sobe 1 grau a mais do que o normal, você diz que está mais aquecida do que o normal. E esse grau a mais faz muita diferença. Tá certo? Então, quando você vai avançando, você vai vendo que aqui vai dando uma esquentada em relação ao normal. Certo? Aqui vai estar ficando aqui 1,5 grau, até 2 graus acima do normal. E aqui começa a ter uma neutralidade nessa região mais de frente à Bahia aqui, embora o litoral continue levemente aquecido, mais ou menos com meio grau, certo? Invadindo aí outubro, veja que aqui só aquece, né? Vai diminuindo aquelas áreas, né? Novembro, aquece mais, certo? Dezembro, que é onde a gente pode chegar com modelos confiáveis. Se eu quisesse chegar aqui até abril, eu já poderia chegar, mas em modelos que não são confiáveis. Por que eu digo que não são confiáveis? Porque eu vejo esses modelos que eu não uso mudarem muito ou dizerem uma coisa e não acontecer, nem perto. Por isso que eu nunca uso. O Francisco acerta, porque a gente tem coerência no trabalho. A gente usa os conhecimentos que a gente tem do geral, para fazer uma análise geral, mais os modelos mais confiáveis que existem. Por que eles são os mais confiáveis? Porque nos últimos anos que a gente vem observando a aplicação deles, eles são o que mais se aproxima dos fatos reais. Por isso que a gente usa os modelos mais... que o mais confiável é o SMWF, modelo europeu. GFS, NOAA, sobe muito. Não confio em americano, porque americano sempre está querendo ferrar alguém. Então não dá para confiar. E olhando o Atlântico na parte de cima, né? Nessa outra parte que é importante também. Pegando aqui, de como é que vai ficar em agosto, ainda está muito aquecido. Quando a gente vai avançando, ele vai diminuindo um pouco. É interessante que nós não tenhamos uma grande diferença entre essas águas aqui, e essas águas aqui para o pessoal aqui do norte e do nordeste, né? A partir dos meses de fevereiro a abril, né? Mas ainda está longe, né? Nós acabamos de sair de abril, nós estamos em julho ainda, né? Então tem muito chão. Está resfriando um pouquinho aqui, mas está resfriando também um pouquinho aqui. Mas segue aquecido. No geral, eles seguem aquecidos, tanto o norte, isso é importante vocês saberem, como o sul. E se a gente olhar o Índico também, se olhar o Índico aqui, ele segue também aquecido. E se a gente for aqui no Pacífico, agora vamos falar da laninha e vamos entender por que esses oceanos aquecidos podem influenciar naquilo que a lanina ela pode ser, certo? Então é aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o Pacífico. Pacífico, visão ampla, o que eu gosto é esse aqui que mostra tudo, né? Como é que está hoje a situação? Julho. Julho aqui, segundo a maioria, né? Eu já fiquei de trazer para vocês aquele outro mapinha que mostra quantos graus está, né? Mas quando eu vou gravar o vídeo, estou no meio do vídeo que eu lembro.
mas eu vou trazer para vocês. Mas aqui mostra mais ou menos que está até 1,5 graus, mas mais aqui, ó, mais no centro, em torno de neutro a meio grau, a 1 grau. Então assim, se estabelecerá em julho, segundo a maior parte, né, fala, né? Mas também não quer dizer que a maior parte acerte, porque na maior parte das vezes a maior parte erra, né? E quem está errado, quem está certo é a minoria, né? Na maioria das vezes. Mas nós temos aqui até dezembro águas mais frias aqui no centro, pessoal. Mas temos muitas águas aquecidas no norte do Pacífico e muitas águas aquecidas no sul do Pacífico e todos os outros 2 oceanos aquecidos, tanto o Índico como o Atlântico, tanto na parte norte quanto na parte sul. Isso significa o seguinte, um cenário, com exceção dessa parte central, muito semelhante ao que aconteceu ano passado, ou seja, de águas mais aquecidas nos outros oceanos todos, o que não é comum isso acontecer, né? Foi a primeira vez que aconteceu este ano em curso, né? Metade do ano passado e esse ano em curso, e aparentemente até o final do ano pelo menos, isso não muda da noite para o dia, elas vão continuar assim aquecidas, embora aqui o centro resfriou. Então, eu já falei isso para vocês algumas vezes, acontece que aqui a água esfriou, então agora temos uma lanina, super lanina, como alguns estão falando, e aí eles já mostram os efeitos clássicos que vai ser para a região sul, para a região centro do Brasil, para a região norte, para a região nordeste, e todo mundo já fica com aquela expectativa. Cuidado com isso. Eu peço humildemente, eu não quero ser mais do que ninguém, não quero dizer que ninguém está errado, mas só tem você pode decidir por você. Você não é obrigado a pensar pela cabeça dos outros. Pensa com você. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque cada lanina é diferente. Então não é porque as últimas laninas foram assim, 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 que essa vai ser. Assim como o El Niño passado. Ah, mas o El Niño passado choveu no sul, então foi o El Niño super, todo mundo acertou. É isso que o pessoal vai ficar lembrando, né? Mas vocês lembram quando foi a maior enchente no sul? A maior enchente no sul foi agora, né? Há 2 meses atrás, agora, eu não lembro bem o mês, mas foi agora o quê? Maio? Foi maio, né? Se eu não tiver errado, ou abril ou maio, não foi a maior enchente? E para justificar as chuvas no Nordeste, o pessoal não dizia que a lanina tinha chegado mais cedo, que essas chuvas que estavam chegando no Nordeste já eram influência da lanina? E por que choveu então no Sul? Ninguém explicou isso para vocês. Explicou? Não, né? Ninguém foi lá explicar isso para vocês, porque eles disseram que aquela outra enchente lá de setembro era o Super El Niño. Mas não houve seca na Amazônia, não houve seca no Nordeste. E no Nordeste choveu um dos maiores quadras chuvosas, né, dos últimos tempos, assim, a histórica. Não era para ser seca, ninguém chegou para explicar isso. Todo mundo ficou caladinho e já mudou. Agora já voltou a atenção para a super laninha. Aí já disse que vai ser assim. Não é assim que funciona o bonde, pessoal. Cada situação é diferente. Então, o que pode acontecer? Pode ser que aconteça que nós não tenhamos uma influência clássica da lanina nesse ano. Pode ser que nós tenhamos algo mais parecido com o normal para o Brasil. Está muito parecido, mas ainda com as chuvas mais dentro da normalidade para o país inteiro, nem excessos demais num lugar, nem no outro, nem falta no outro, nem um desequilíbrio, está mais parecido com uma coisa mais normal do que seca no sul e chuva no norte e nordeste. Isso não deve ser essa característica, não. Tá bom? Show de bola, tamo junto.